A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor desse romance que está aqui na mesa, Um Brinde ao Nada. E este é o programa Pense Comigo, dentro do Estúdio 48 Podcast. Agradeço a sua audiência e hoje nós teremos aqui uma história emocionante, a história de uma mãe coragem no dia das vésperas do Dia das Mães, ou seja, na semana do Dia das Mães, e é uma história que tem tudo a ver com essas emoções. Lucas, aqui tem ao meu lado o Lucas Lorde. Araújo, é um prazer estar com você aqui em mais um programa Pensa Comigo. Muito obrigado, queria agradecer a todos aqui pela presença, agradecer a nossa produção aqui, o Guzmão, que é o novo membro aqui da equipe, agradecer ao Leandro Mozart aqui pela presença, o Mozart que dispensa apresentações, porque ele está aqui desde o início, no pré-natal do Pense Comigo, o Mozart já estava aqui, então estou muito feliz aqui em estar mais um programa aqui Pense Comigo, queria agradecer a todos e também convidá-los, a quem está assistindo aqui, a seguirem nossas redes sociais, estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, se inscreva, curta, comenta, compartilha, mande mensagem no chat do YouTube, também você pode mandar mensagem no Instagram do Pense Comigo, estamos ao vivo aí também, mandem mensagens, perguntas, agradecer a todos pela presença, o seu apoio é muito importante, o Pense Comigo aqui, o programa com convidados, estamos fazendo também coberturas de eventos, inclusive na terça-feira fizemos uma cobertura muito boa lá na Câmara de Sorocaba, onde teve um evento de artes têxteis. Então, o Pense Comigo, além de no podcast aqui com convidados, fazendo coberturas. Sábado também teremos cobertura também de evento, semana que vem. Então, o Pense Comigo aqui chegando a lugares cada vez mais longe. E Araújo, semana das Mães, domingo é Dia das Mães, então apresenta a convidada. A convidada é Andressa Berlotto. E agradeço a você ter aceito esse convite. Muito obrigado pela trazer presença, aqui a sua Andressa. história. Como vai você, Andressa? Tudo bem com vocês? Eu vou muito bem. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da minha história. Também agradeço aqui a presença do marido da Andressa, o Amos Schneider, que está aqui com a gente, acompanhando essa história emocionante que a gente vai contar a partir de agora. Andressa, quem é você? A gente começa os nossos contatos assim, apresentando... É começar pelo começo. Né? Né? Você nasceu em Sorocaba mesmo? Como é que foi sua infância? Até chegar à idade adulta? Como é que foi essa história? Eu sou nascida em Sorocaba mesmo, né? Sempre morei na região da Vila Fiore, aqui em Sorocaba. E a minha infância ali foi muito boa. Eu tive uma infância muito boa naquele lugar. E hoje eu sou esteticista animal, né? Trabalho com os animais. E desenvolvo um trabalho que a gente vai conversar aqui um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? E é isso. Você trouxe o assunto pelo que você vive, o tratamento com cannabis medicinal, que envolve o seu filho, que hoje tem 5 anos de idade, né? E você também faz esse tratamento. Como é que você chegou a cannabis medicinal? A cannabis entrou na minha vida muito cedo, assim, com 27 anos no meu diagnóstico de artrite reumatoide. Depois de um tempo eu parei o tratamento, né? Fiquei um bom tempo sem o tratamento e devido a alguns acontecimentos eu resolvi retomar. Só que nessa retomada eu não imaginei que ia tomar o rumo que tomou, né? Um rumo grande, né? Que me fez colocar a cannabis dentro da minha casa, envolver a minha família, né? E, assim, hoje, sem ela, eu não me vejo sem. Não vejo meu filho sem, não vejo minha família sem a cannabis. Você conhecia essa opção de tratamento pela cannabis
antes ou não? E quando você ouviu falar na cannabis medicinal como opção de tratamento? E como é que você chegou até ela? Assim, quem indicou? Se foi um médico ou alguém do seu círculo de amizade? Sempre tem uma história assim. Como é que foi isso? Aproveitando também para as pessoas que estão assistindo, o que seria a cannabis medicinal? Cannabis medicinal é um tratamento, né, que a gente faz com a cannabis, a maconha, né? É a maconha. Eu, no caso, eu faço tratamento com o óleo, né? Mas existem vários tipos de tratamentos hoje, né? E está sendo estudado vários outros que ainda a gente não conhece. Mas, assim, na minha vida, ela entrou através de uma amiga conversando comigo, falando, viu, por que você não tenta? Né? Ela sabia dos meus problemas. E no começo eu tinha muita resistência, porque preconceito, né? Medo. Medo do que iam falar, do que iam pensar, do que iam vir me falar, do que iam vir me julgar. Eu sou mãe de 4 crianças. Então, para mim, não era fácil, né? Eu me envolver na situação de eu começar a entrar o tratamento com a cannabis. Só que a minha amiga começou a falar comigo e aquilo foi entrando dentro do meu pensamento e eu falando, será que não é uma coisa boa para mim? Até que eu comecei o tratamento através de uma associação que estava começando, né? E aí eu fiquei um tempo fazendo esse tratamento. Depois desse tempo, eu fiz uma pausa dele e fiquei um tempão. Não voltei mais a tratar. Eu só voltei a tratar de novo quando eu percebi que tinha algumas coisas que não estavam caminhando como era para estar. O que te levou a essa decisão, a partir dessa sugestão da sua amiga, o tratamento anterior, tradicional, não estava dando satisfatório? Olha, tratamento anterior, eu tinha muito efeito colateral. E eu com 4 crianças. Na época, na verdade, o tratamento, quando eu comecei no começo, eu tinha só as 3 crianças. Mas já era difícil, porque eu tinha que levar na escola, eu tinha que fazer várias coisas. Eu não tinha condição de tomar um remédio e ficar deitada numa cama. Não existia aquilo pra mim. Então, minha amiga falava que era bom, e aí eu resolvi dar esse voto, né? E aí eu comecei a tratar, eu tive melhoras significativas, né? Inclusive a artrite reumatoide, que eu faço exame, eu acabei de fazer um exame e ela não consta, ela não acusa no meu sangue, né? Devido, eu acho que é o tempo do tratamento já. O médico fala pra mim ele fala que é pra mim agradecer a Deus, porque, né, a artrite reumatoide não é uma coisa boa pra gente enfrentar. E eu sou nova, pra me enfrentar tudo isso também não é fácil, né? E depois desse tratamento aí que eu fiz, eu não imaginava que eu ia precisar tratar meu filho, né? Uhum. Eu não imaginava isso. Mas aí o tempo foi passando, eu fui percebendo algumas coisas, algumas diferenças no meu filho. Por eu ser já mãe de não primeira viagem, eu já entendia que alguma coisa ali precisava de atenção. Meu filho muito novinho, eu já comecei a perceber que ele não falava. E aí eu comecei a ficar com aquilo, ruminando, e eu resolvi buscar ajuda. E, assim, a pessoa que eu fui buscar ajuda, a primeira fono que atendeu meu filho, ela realmente falou que tinha alguma coisa de diferente, que eu precisava de atenção. E ali eu travei uma batalha, uma jornada que parecia que não tinha fim. Era briga para conseguir exame para ele, era briga para conseguir atendimento, era briga para tudo. Só que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ir atrás de cuidar do meu filho. Até que saiu o diagnóstico dele, né? E o médico quis entrar com uma medicação para tentar reverter a situação. O diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo. Ele ficou muito irritado, ele era muito irritado. Ele era uma criança que não comia. Ele não tinha condições. Ele via um leite no copo, ele saía nauseando para vomitar. Né? Então, era muito difícil conseguir fazer ele comer alguma coisa. Quando ele era muito pequeno, ele comia bem. Só que depois do certo tempo, acho que quando ele começou a aprender a se expressar melhor, ele começou a rejeitar os alimentos. E aí foi meu desespero, porque o que eu faria com aquilo, né? O que eu ia fazer? Eu não sabia por onde. Não sabia o que fazer, não tinha noção de onde ir. E a gente comprava o mercado inteiro.
para tentar fazer ele comer alguma coisa e ele não aceitava aquilo. E era muito difícil aquilo. É difícil para a mãe ver o filho não comer, é difícil você conseguir colocar na sua cabeça que seu filho precisa de tratamento. Então foram várias coisas junto nesse episódio, né? Era muita coisa vindo em cima, muita coisa para você pensar no que fazer e muita coisa para você pensar como fazer, né? Então, esse ponto foi muito difícil para mim. Eu cheguei pro médico dele, né, quando ele estava tomando essa medicação que não fez bem, e falei para ele, eu já tinha ouvido falar da cannabis, e eu falei para ele que eu queria tentar esse tratamento alternativo. E ele falou que não era bom. Foi a primeira resposta dele para mim. Só que naquele dia meu coração de mãe falou mais alto e eu decidi que eu ia sair de lá. E eu ia procurar um médico que realmente fosse atender meu filho, que soubesse tratar com cannabis, porque eu sabia que os remédios que ele estava tomando, além de fazer ele correr risco, não estava fazendo bem. Por que você acha que o médico teve essa impressão de que essa opção não era boa? Eu acho por desconhecer, né? Tava bem no início, assim, da cannabis, da história da cannabis chegando pra cá, né? Os médicos começando a falar da cannabis, então eu acho que ainda hoje existe bastante. Mas, assim, eu acho que hoje os médicos estão começando a prestar mais atenção nisso. Estão abrindo mais a mente, né? Estão abrindo mais a mente, se voltando para outro lado, se voltando para o lado que é o lado do tratamento da cannabis, né? Do tratamento da maconha. E que ela não é droga. Ela é droga porque, né, eles colocaram ela no rol de drogas. Eu acho isso super errado, porque enquanto ela tá lá nesse rol, tem muita gente sofrendo, Sim. muita gente precisando do tratamento. O tratamento não é barato, não é de fácil acesso, entendeu? As pessoas sofrem. Eu conheço uma mãe que, por estar sem canabidiol, a filha dela está tendo crise, entendeu? Então, assim, eu acho que quem é para olhar para isso deveria olhar diferente. Deveria de olhar para quem tá ali, que o paciente está precisando. Porque, assim, a cannabis, ela não vem só para tratar você e deixar você ali. Ela vem para tratar você, para te levantar, para te deixar disposto, para não te deixar com efeito colateral de remédio, para você conseguir fazer suas coisas. Eu sou prova disso, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem o rompimento de anel fibroso na coluna. Isso dói muito, entendeu? Eu sou uma pessoa que, se eu ficar muito tempo em pé, eu tenho dor. Muito tempo sentada, eu tenho dor. Às vezes, melhor pra mim é deitada. Como que eu vivo deitada com 4 crianças? Eu não tenho como, entendeu? Então, a partir disso, eu fui buscar o que era melhor pra mim. E também pro meu filho, né? No caso, nessa situação toda. Aí, prosseguindo, você foi buscar, a partir dessa impressão negativa do médico, né? Sim. E o que você fez? Qual foi o passo seguinte? Porque o que você disser vai servir também para outras mães que estejam nessa fase em que você esteve e já passou. Você conseguiu achar um médico que prescrevesse? Foi difícil achar esse médico? Como que foi? Eu não tinha conhecimento de onde encontrar e eu fui na internet. Só que eu fui na internet e eu achei um canal que era de confiança. E acho que foi um dos primeiros canais que teve falando sobre a cannabis. E aí eu comecei a me informar como que eu faria para fazer a consulta do meu filho, porque para mim era importante eu fazer a consulta dele. Meu filho estava tendo efeito rebote de um remédio. Ele estava estourando com todo mundo em casa, não estava se alimentando direito. Ele não tinha interação social com as pessoas. Então, como que eu ia deixar meu filho naquela situação? Eu não podia fazer aquilo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Se eu deixasse meu filho ali, eu ia ficar vendo aquilo acontecer e ia ser negligente. E talvez a demora do tratamento dele não tivesse trazido tanto de avanço que ele tem hoje. Entendeu? Então, a importância de eu ter buscado cedo foi imensa, assim. É muito difícil no começo a aceitação, né? Porque pra gente aceitar que a gente tem um filho neurodivergente, que você vai precisar de ter cuidados com ele, que nem meu filho também, ele tem TOD, transtorno opositor. Então, você precisa ter manejo para você cuidar da criança, para conseguir fazer trocas com ela da forma que ela entenda e não estoure. Meu filho estourava demais, entendeu? Então, quando a cannabis entrou, ela foi acalmando todos esses estouros. Ela veio trazendo para dentro da minha casa uma coisa que eu vi ali impossível devido à situação que eu tava.
entendeu? E eu fiquei muito nervosa. Foi um episódio da minha vida, assim, que eu sofri muito. Porque eu queria ajudar meu filho e eu sozinha não conseguia. E como é Entendeu? que foi o acesso ao medicamento, se ele é caro e se também acredito que as possibilidades via setor público O SUS são fornece? há dificuldades? O SUS fornece, mas você tem um passo, um processo para você passar ali. Não é assim. Você não pode chegar lá e facinho. pegar. Não, Tem que ter uma, tem um processo. tem que ter uma receita médica e tem que ter um a processo. receita. Você tem que estar passando com o médico que prescreve, né? Porque de tempo em tempo ele precisa fazer um relatório. Ele precisa fazer um relatório contando da sua melhora, se você está tendo melhora com o canabidiol, entendeu? É um tratamento que você precisa ter alguém acompanhando. Assim, às vezes a pessoa chega e fala assim, viu, você não me arruma um óleo? Eu falo assim, gente, não é assim que funciona. Por quê? Eu posso ser irresponsável de estar fazendo isso, porque eu não sei qual que é a reação que vai ter em você. Entendeu? Então, quando alguém vem falar comigo, eu sempre recomendo que busque um profissional para orientar da forma correta. E quem se interessa em fazer o tratamento realmente com a cannabis, vá fazer o tratamento com alguém que vá acompanhar, entendeu? Porque o acompanhamento é muito importante. Você sem acompanhamento, às vezes se for uma pessoa que não sabe direito, ela não vai saber acertar a dose por conta própria. E aí pode causar um efeito que não vai fazer bem. É importante esse acompanhamento para também comprovar os resultados do medicamento, Comprovar né? os resultados, também você precisa apresentar todo o relatório para o juiz ver que você realmente é paciente, para o juiz entender que realmente você está ali fazendo tratamento, entendeu? Para daí entrar a parte que vocês perguntaram, da judicialização. Porque a judicialização, você precisa estar com tudo ali em dia. Principalmente o acompanhamento e o relatório do médico. E receita também. E a receita sim. atualizada. Entendeu? Aí você dá entrada onde? Vai procurar que órgãos? Eu entrei com um advogado, mas não entrei pela Defensoria Pública. Eu confesso que na hora que eu fui entrar pela Defensoria Pública, eu tive um pouco de dificuldade, né? E vendo que era a medicação que estava fazendo efeito para o meu filho, e era muito caro, né? Eu não pensei duas vezes, eu fui buscar uma alternativa. Graças a Deus eu pude encontrar essa alternativa, encontrei um advogado que conseguiu fazer com que autorizassem na justiça, né, o custeio do canabidiol do meu filho. E o custo anual não é barato, né? Do meu filho custa em torno de R$ 2.500 o anual, né? E o meu também. O advogado conseguiu judicializar. O meu custa em torno de R$ 5.111. Ainda pode haver alteração por conta dos quadros que foram surgindo, né? Ao ano também. O quadro que foi surgindo, ao ano tem alterações, né? Nos valores, então tudo pode mudar. Então, se você não tem a autorização, não tem a prescrição médica, tudo certo, você não tem a receita, tudo correto lá, e também você precisa da autorização da Anvisa, entendeu? Quando você... Nossa, várias etapas, então. É uma etapazinha que você percorre, assim, não é da noite pro dia. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso. E quanto tempo demorou todo esse processo até conseguir? O do meu filho foi rápido, né? Por conta de ele ser uma criança autista. Foi em torno de 6 meses. E... Vamos aproveitar aqui também e ler as mensagens. Pessoal, muito obrigado pela presença. Gabriela Matos, é muito bom saber de tudo isso entre mulheres, mães e trabalhadoras. Tem mais mensagens também, Guzmão? Se puder colocar na TV aqui. O Luiz Fernando Perotti, que está sempre aqui com a gente, já veio aqui também no programa. Que coragem, parabéns. E mais uma vez vemos o bem-estar e a saúde sendo deixado de lado em detrimento do preconceito. Um preconceito de origens sociais e raciais, como o que vemos contra a cannabis. É bem isso mesmo, né? É um preconceito, assim, fora de cabimento, porque que nem agora, uns tempos atrás, você viu muitas associações que foram atacadas por conta desse preconceito, entendeu? Porque lá ninguém estava matando ninguém estava fazendo mal para ninguém, estava ajudando pessoas, entendeu?
Eu acho isso super errado. Por isso que eu falo que a cannabis precisa sair urgentemente do rol de droga, gente. Porque, olha, ela vai ajudar muita gente. Ela vai ajudar muita gente que precisa. E já tá ajudando muita gente. Eu não sei o que ainda eles estão relutando para prestar atenção nas pessoas que realmente estão ali com pacientes e estão precisando da medicação. Estão precisando do tratamento de cannabis. Porque, assim, ela não traz efeito colateral. Pelo menos para mim, para meu filho, eu nunca trouxe. Lógico que tem algumas pessoas, que nem eu falei, por isso a importância de estar sempre acompanhando. Porque existem pessoas que o organismo é diferente. Não tem como você saber. Que uma coisa pode funcionar para uma pessoa, talvez não funcione para outra, né? Depende do organismo. Isso. Por isso que é bom um médico acompanhamento. Será que as dificuldades existem também por conta de negócios do mundo dos fármacos? Quero dizer, ela pode comprometer interesses da indústria farmacêutica, por exemplo? A cannabis medicinal? Eu acho que sim. Eu acho que sim, por conta do potencial dela. Ela é uma medicina muito rica, entendeu? Enquanto a gente toma esses fármacos que a gente fica com reações horríveis, ela trata e deixa você bem. Você tranquilo, você consegue fazer suas coisas. Entendeu? É diferente, sabe? É assim, é uma vida nova. É uma qualidade de vida que entra para quem é paciente, para quem precisa. Porque é muito ruim você tomar um remédio, que nem eu. Eu estava tomando uma medicação esses tempos atrás, não faz muito tempo, né? Devido a esses problemas na coluna. E são opioides. E eu acabei passando mal na hora de buscar meu filho na escola. Eu não lembrava a classe do meu filho, eu tive que pedir ajuda. Entendeu? Como que eu fico assim? Eu sou uma mãe de 4 crianças, eu não tenho condição. Entendeu? Então, pra mim, a cannabis, assim, foi vir tirar com a mão todo aquele mal-estar que eu tava. Não é sensacionalismo, não é nada disso, é o que eu passo, entendeu? É o que eu vejo dentro da minha casa, o que eu vivo dentro da minha casa, que eu tô vindo aqui falar. Pela importância do tratamento à base da cannabis medicinal, eu vejo que é pouco divulgado. É pouco divulgado porque se faz campanha para outras necessidades de saúde pública. Sim. E não lembro de uma campanha nesse sentido. A gente toma conhecimento da cannabis medicinal em reportagens, né, pontuais, isoladas. Sim. Isoladas, né? A grande mídia esconde, né? E quando você pesquisa sobre esse assunto, como nós pesquisamos para ter um mínimo de preparo, no sentido de informações, para tratar desse tema nesse programa aqui, tá? E eu vejo isso, que é preciso divulgar. Inclusive, a divulgação, acredito que possa ser uma forma de combater o preconceito, a dificuldade que as pessoas têm. Trazer informação para as pessoas, informações, né? Depoimentos de pessoas que deram certo, para acabar com esse preconceito, porque a pessoa vai lá, é um remédio que vem da maconha, o que é isso? Remédio que vem da droga. Tem esse preconceito das pessoas ainda. Tem muita essa confusão, muitas pessoas... Não, isso ainda hoje, imagina no começo, né, como que era. Muita gente sofre por aí ainda por conta disso, entendeu? Muitos pacientes, às vezes vocês veem acontecer prisão, aí vê acontecer, é uma estufa. Gente, às vezes é estufa de paciente, cara, entendeu? É isso que tá acontecendo. Isso é injusto. Eu lembro um exemplo aqui, em Sorocaba, existe a Lei 13.253, de 11 de julho de 2025, que institui a política municipal de uso da cannabis para fins medicinais, com o objetivo de ampliar o acesso a tratamentos terapêuticos com medicamentos à base de cannabis. E a nova legislação é de autoria do vereador Fábio Simoa e segue padrões, tem uma comparação aqui, adotados em países como Estados Unidos, Canadá, Israel, mas pouca gente sabe disso. Sim, é uma lei, inclusive que nós estivemos lá para falar sobre isso, para ir pedir, né, para essa lei ser aprovada, para facilitar o acesso mesmo no município, porque é muito difícil, não é fácil. E aí as pessoas que precisam do canabidiol ficam aí sem fazer seu tratamento, ficam sofrendo, porque sofre, viu? Sofre muito. Porque vários aspectos. Em vários aspectos. O emocional.
No emocional. Ou a praticidade de como você, como dona de casa também, conduzir uma casa com filhos, com Sim, as total. funções de uma dona de casa, né? Total. Como é que faz? E se você não está em condições de atender a essas necessidades, Sim. pela questão do problema envolvido. Viu? O financeiro envolve muito. E o financeiro também. Porque, como que a pessoa faz para conseguir um tratamento desse? Entendeu? Não consegue. Então, eu acho que precisa mudar isso. Urgente. Urgente, porque para essas pessoas que são pacientes não ficarem sofrendo, não ter a falta, né? Não precisar ter a falta, não esperar faltar, não precisar faltar para ficar lá sofrendo para conseguir alguma coisa depois. E aí, essas necessidades levou você ao conhecimento, ao envolvimento com uma associação. Isso. Conta essa história, por favor. Então, essa história aconteceu justamente depois de eu ter ido lá na Câmara falar sobre isso. Inclusive, essa associação, eu vou pedir para o Guzmão, vou passar para ele aqui, para ele colocar na tela para divulgar. Sim. Que ajuda muito. Então, a associação começou com nós pacientes mesmo, né? Somos amigos, pacientes. O nome da associação? Associação A Casa. No sentido do abrigo, né? Proposta de abrigo, acolhimento, para acolher mesmo. Essa associação ela surgiu através de amigos que passaram por algumas necessidades para conseguir o acesso da cannabis. E assim, o intuito nosso é conseguir expandir isso para outras pessoas, para conseguir ajudar outras pessoas, conseguir trazer para elas o acesso à cannabis. E não só o acesso à cannabis, né? A gente tem um projeto grande com a nossa associação e a gente está apenas começando, né? É um ano de associação, mas já tivemos muito trabalho aí pela frente, aí foi realizado. E eu só tenho a agradecer pelo convite deles, né, por fazer parte da associação. Eu faço parte como vice-presidente hoje. E eu tenho muito orgulho de estar lá, de estar vendo tudo isso crescendo, de estar vendo tudo caminhando. Porque eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muitas pessoas. O que falta e quais são os objetivos? Essa associação atende quantas pessoas? Olha, passou em torno de 33 pacientes nesse primeiro ano na associação. Uhum. E está em torno de 28 que continuaram pacientes. Ainda é o primeiro ano da associação, ainda é o começo, mas assim, a gente já teve bastante evolução, teve casos de melhora, né? Então, o que falta e quais são os objetivos envolvendo essas pessoas? Olha, nós ainda estamos no início dela, então a gente está alinhando as nossas parcerias, né? Na verdade, faltar, assim, eu acho que a gente precisa ainda alinhar algumas coisas, mas em questão de atendimento, a gente já está atendendo as pessoas, entendeu? E o que está faltando mais ainda é a gente colocar mais a mão na massa, divulgar mais ela, que é o que vai acontecer agora, porque a gente estava na organização de documentação, tudo, então tem um certo tempo, para depois a gente iniciar o nosso trabalho, né? Poder iniciar a trabalhar com as pessoas, trabalhar com segurança, trazer segurança para as pessoas na hora do tratamento. Durante o seu tratamento, teve alguma frustração que você teve, assim, alguma coisa que não saiu do jeito que você imaginava, ou foi 100% aquilo que você imaginava? Atendeu sua expectativa 100%? Direto com a cannabis, você fala? Isso. Então, direto com a cannabis, eu tive melhora. Eu tive melhora significativa, melhora importante no meu quadro. Então superou suas expectativas, atendeu tudo certinho? Ai, totalmente, porque eu tinha dor para ficar em pé, dor para ficar sentada. Eu ficar sentada esse tempo que eu tô aqui, eu já não conseguiria mais. Uhum. Muita dor. E qual que é a evolução que você percebe com o seu filho, dentro da mesma pergunta, agora em referência ao seu filho? Ai, do meu filho, as melhoras dele, assim, são várias e nítidas. A começar porque ele é uma criança considerada não verbal e hoje fala igual um papagaio. Todo mundo que vê então, ele... Seu filho tem quantos anos? 5 anos. 5 anos. Ele começou o tratamento há quanto tempo? Ele começou o tratamento com a cannabis com 1 ano e meio de idade. Tem bastante tempo já. Já tem bastante tempo. Então antes, como que era o comportamento dele e agora como que tá? Ele era agressivo. Ele chegou a ter um comportamento agressivo, de querer vir pra cima da gente, de querer vir bater, entendeu?
nas terapias mesmo. Eu tinha que deixar ele na terapia, sair pra rua, não ficar lá no ambiente, porque ele batia nas portas. Faltava quebrar as portas, faltava arrebentar. Então era bem forte. E às vezes eu saía pra rua chorar, porque eu queria acudir, mas não era o certo, eu ia interromper, porque daí eu estaria interrompendo o ciclo de tratamento ali, né? E poderia fazer ele acostumar aquilo. Se ele acostumasse com aquilo, depois ele sempre repetir esse padrão. E aí, nesse caso, tinha vezes que eu não podia intervir, o melhor era eu ficar quietinha, deixar os profissionais. E aí eu saía pra rua pra não ver. Não ver por conta de ficar nervosa, né? A gente fica nervosa. E, ao mesmo tempo, você demonstra uma força incrível como mãe. E onde você encontra essa força? Em Deus. Primeiramente em Deus. E depois nos meus filhos, né? Pra mim poder ajudar eles em tudo que eles precisarem, entendeu? Eu olho pra eles, eu tenho que ter força. Nós estamos contando essa história, como eu relatei no começo da nossa fala, na semana do Dia das Mães. Sim. Então, como você está se sentindo tendo essa história? Nós estamos no Dia das Mães. Como você... eu acredito que você, ao pensar no Dia das Mães, domingo agora, você tem uma história de mãe exemplar, no sentido do amor ao filho, no sentido da entrega, no sentido do exemplo de mãe. Como é que você está se sentindo esta semana? Só um momento, só para aproveitar aqui, Sim. que o Guzmão colocou aqui na TV o Instagram da associação, a Casa _ Acolhimento, pessoal, seguem lá, apoiem a associação, que é muito importante o apoio das pessoas, o conhecimento das pessoas pelo trabalho aqui, ó, a Casa _ Acolhimento. Tá aqui o Instagram, pessoal, seguem lá. Então, como que eu tô me sentindo? Essa semana foi uma semana de muitas emoções pra mim. Eu não tenho palavras, assim, pelo convite, por estar aqui. Eu tô muito feliz por estar aqui. Também tô sentindo uma responsabilidade imensa de vir aqui falar sobre esse assunto, porque é como vocês falaram, é um assunto ainda que as pessoas ainda têm meio preconceito. Mas eu não tenho medo do preconceito das pessoas, assim, nesse sentido, porque eu tô envolvida até os dentes com isso. Então, assim, isso é o que menos me preocupa hoje. Antes eu poderia me preocupar mais com o preconceito do que fossem pensar ou falar, mas hoje não. Hoje eu entendo que isso faz parte da minha família, a medicina que trata a minha família e a medicina que eu tenho respeito por ela. O que você tem a dizer a uma mãe que está na mesma situação e até numa situação inicial e também está em dúvida sobre o que fazer, sobre quem procurar? O que você poderia dizer a uma mãe nessa situação? Olha, como eu falei, a primeira alternativa que eu busquei não me atendeu da forma que eu achei que fosse me atender. Então, eu fui buscar outra alternativa, que foi um médico que realmente prescrevesse a cannabis e entendesse o que estava fazendo ali para cuidar do meu filho. E assim, eu tenho mais uma coisa para falar. No meio disso tudo, o mesmo médico que foi contra eu iniciar o tratamento com cannabis no meu filho, depois que ele viu a melhora do meu filho, ele só virou para mim e falou assim: olha, como ele tá bem com a cannabis, eu acho que a gente não deve mexer em time que tá ganhando. Então, você continua com a cannabis. A gente tirou todos os outros remédios, né, que ele precisava tomar, e ele ficou só com a cannabis. Nisso, meu filho começou a experimentar novos alimentos. Lógico que eu tive a junção dos terapeutas, né, para me ajudar, né? Eu agradeço muito todos eles, porque todo esse tempo eles foram meu braço direito, assim, na orientação do meu filho, o que fazer com ele numa crise. Às vezes ele fazia alguma coisa em casa, eu mandar mensagem pro terapeuta e o terapeuta virar para mim e falar assim: viu, é assim que você faz. Ou então o negócio estourar muito, eu precisar fazer uma reunião com eles, sentar com eles para saber o que eu ia fazer com meu filho. Então, assim, para toda mãe eu recomendo: busque o tratamento do seu filho, não tenha, assim, medo, entendeu? Não tenha medo. Vá buscar o tratamento do seu filho, porque é importante cuidar da saúde do seu filho, é importante também a aceitação, porque é muito difícil essa aceitação,
mas ela, a partir do momento que você aceita, você consegue ajudar a criança. Se você não aceita, sofre você, sofre a criança, sofre a família inteira. Por que sofre a família inteira? Porque uma criança não tratada, ela tem ela tem estouros, ela tem irritações, ela se desregula. Então é difícil, entendeu? Muitas vezes a família fica lá na casa, ai, essa criança não para, ai, não sei o que, não sei o quê. E às vezes a pessoa até nota alguma diferença. Mas aí fica com medo do que os parentes vão pensar, com medo do que vão falar e não busca a ajuda necessária. E isso, você acaba sendo negligente e isso pode atrasar a vida da criança toda. Sim. Esse Olha, foi o voltando- incrível caso do médico que aprendeu uma lição com a mãe do paciente, do garoto. Sim, com Voltando certeza. às mensagens aqui, a Célia Santos escreveu aqui, ó, acredito que Deus deixou na natureza muitos recursos para auxiliar a nossa saúde. O grande problema não está necessariamente na planta, mas no mau uso que fizeram dela ao longo do tempo. Exatamente. O E mau ela uso que também mandou- fizeram. Outras mensagens aqui, você pode passar aí, Guzmão? Aqui. Gerando tanto preconceito, quando usado com responsabilidade, acompanhamento e propósito medicinal, pode trazer benefícios para muitas pessoas. Tema muito importante e necessário de ser discutido. Parabéns, você merece ter sua história sendo contada para ajudar muitas mães. Muito obrigado, Célia, pelas mensagens. Muito obrigado a todos que deixaram as suas mensagens. Agradecemos muito. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui deixar uma mensagem. É muito importante isso, muito importante vocês estarem aqui participando, interagir, falar também dessa importância que é o preconceito ser quebrado, porque a cannabis, ela ainda vai mudar muitas vidas aqui nesse Brasil. Eu tenho certeza disso. E entre as dificuldades que a família viveu em função dessa luta, vocês tiveram que também tomar umas medidas. Tem um habeas corpus nessa... Então, e você tem dois documentos aqui, o que são eles? Esse documento é um relatório multidisciplinar do Rafael, que no começo do tratamento dele, ele tinha... Aqui mostra, né, que eram as dificuldades dele, dificuldade de interação, dificuldade na aceitação, né? Ele tinha dificuldade na alimentação, tinha muitas coisas. E depois disso, eu tenho aqui o relatório do médico, do fono. Ele não é o prescritor do Rafael, mas ele acompanha o Rafa desde muito cedo. E ele era uma das melhores pessoas para falar sobre isso, porque eu enfrentei a ida em São Paulo para poder provar que o óleo do meu filho deveria ser mantido. Eu enfrentei isso porque aqui na cidade o perito mal olhou na minha cara, mal olhou para o meu filho e falou que ele não precisava do canabidiol. Sendo que eu já estava com tudo certo na justiça. Eu já estava com tudo certo na justiça para o custeio do município. O município fez o primeiro custeio. Assim que saiu o meu custeio de R$ 5.111, na mesma semana o advogado veio com aviso que tinham entrado com essa ordem. Nisso eu precisei ir para São Paulo, para provar que meu filho realmente precisava do óleo. E lá o perito não teve dúvida. Ele viu esse relatório, ele falou, não, você está com todos os documentos provando que o seu filho faz o tratamento. Então não tem por que não manter. Fique em paz, mãe, ele vai ser mantido. Eu saí de lá, assim, chorando, porque esse dia foi muito tenso, essa semana foi muito tensa para mim, eu lembro. Eu cheguei a semana inteira a ficar sem dormir direito, esperando esse dia chegar. Eu falei assim, por que cortaram? Se é a única medicação que tá ajudando ele, né? Aquilo causou um rebuliço na minha cabeça, mas graças a Deus eu fui lá e mostrei esse relatório, ele viu as melhoras dele, tá aqui, ó. O médico fala que ele teve atenção, concentração significativamente aprimoradas, redução na irritabilidade e dos comportamentos agressivos, maior tranquilidade e permanência em atividades estruturadas, desenvolvimento expressivo da fala, uso de frases completa e diálogo espontâneo. E tem outras coisas aqui também, mas é só uma parte, senão vai ficar muito comprido. Mas, assim, esse relatório, para mim, confortou meu coração diante de tudo que eu passei.
porque veio para me provar que meu coração não estava errado naquele dia que eu resolvi buscar essa alternativa e trouxe muita melhora para o meu filho. Então isso foi muito importante. Que mãe que não quer ver seu filho bem, né? Coração e alma de mãe, Sim. como é o título desse programa. E outra coisa, e o habeas corpus? Como é que foi essa história? O habeas corpus foi o seguinte, meu marido, ele não tem essa autorização de custeio pela justiça, mas ele também é paciente. E foi o seguinte, nós fomos numa feira em Campinas, eu sou muito xereta. Eu sou muito xereta, eu comecei a buscar, conversar com as pessoas nessa feira de cannabis, numa Re-Expo que nós fomos. A primeira que nós fomos, inclusive lá nós pudemos levar o nosso filho. Esse menininho que faz o tratamento com canabidiol. Para ele foi uma experiência incrível, para mim também foi um evento incrível, onde eu pude conhecer melhor, né? E pude também levar meu filho participar. E ali foi aonde abriu essa porta do HC para nós. Eu fiz uma amiga lá na feira. A Ju, inclusive, ela é minha amiga hoje, ela é minha amiga, faz parte da associação com nós. E eu fiz amizade com ela e comecei a perguntar para ela como que fazia, porque eu não sabia por onde ir, não sabia o que fazer nem nada. Quando eu fui ver, eu tava com tudo na mão. Só faltava eu dar para advogado e falar, viu, pode fazer ação. E aí, quando eu descobri isso, nós fomos atrás. Fomos atrás e aí eu consegui o HC do meu marido. Desse jeito. Que abriu qual finalidade? A finalidade para o de acesso? fazer o tratamento dele, né, em casa. Porque o dele, no caso, a gente não fez o pedido na justiça, nem nada, para ele pegar pela justiça. Mas ele faz o tratamento com o mesmo médico, tudo. Só que o óleo dele, é ele que faz. Veja quanta, ou seja, essa medicina traz satisfação para o seu filho, para você, para o seu marido. E veja quantas outras famílias também. Pesquisando, eu vi que hoje no Brasil são 600 mil famílias, aproximadamente, que fazem esse tratamento. Sim. Isso é saúde pública. Sim. É saúde pública. E o que estão fazendo, que estão proibindo ela ainda? Entendeu? É sobre isso que a gente tem que falar. É para isso que a gente faz a marcha. Muita gente pensa, por que a marcha da maconha? A marcha da maconha não é para um monte de gente ir lá e ficar louco. A marcha da maconha é para você ir lá, lutar por esse direito, para quebrar esse preconceito, para mostrar para as pessoas que é medicina. Por que a gente quer quebrar tanto? É para os outros poderem sair usar na rua? Não. É para nós que somos pacientes ter conforto na hora de ir lá e buscar o nosso óleo. Não precisar sofrer, de onde que eu vou arrumar dinheiro, como que eu vou fazer, entendeu? Porque não é uma porta fácil. Quando existe essa marcha da maconha, ela é vista popularmente e comumente, né, geralmente, pelo lado do preconceito. Sim, muito. Sim. A gente vê isso nos comentários, inclusive, Imagina. sobre a A repercussão turma acha que a turma vai lá pro lado recreativo. Vai Sim. só pra usar, Não, né? imagina. Ficar doido. Então, Quem é envolvido com a A causa... turma não sabe que é na parte medicinal. Olha, quem é envolvido com a causa, quando tem marcha, alguma coisa, vai médico, vai advogado, vai gente estudada. Entendeu? eu tô falando Não do vai nível gente da... bandalheira, que Então, nem Tô falando do eles lado são. da repercussão. Sim. E quando eles vão Diversos divulgar essas comentários. marchas, eles não mostram os médicos que vão, as pessoas que... Só mostra a pessoa que vai usar. Eles acham que vão usar de forma recreativa, de forma errada. Eles não mostram lá que vai médico, que vai os professores... Usam a questão moral com desconhecimento para falar bobagem. Sim. Tem muita vamos à gente que faz equação isso, real. mas quem tá envolvido realmente na marcha, assim, que tá dentro, trabalha da forma certa. Tenta passar da forma certa, entendeu? E tem várias feiras aí, inclusive vai ter uma feira agora, e vai só médicos. A maioria é médicos, entendeu? Médicos, pessoas que ainda não sabem do assunto, que querem aprender. As pessoas estão indo se informar de verdade, se informar do que ela é capaz, se informar da medicina da cannabis, entendeu? As pessoas estão começando a ir cada vez mais atrás. E mesmo a reação de quem se manifesta contra essa marcha, ela favorece o preconceito. Sim. Em Sorocaba mesmo, o poder público se manifestava contra a marcha e tentou proibir, inclusive. Sim, tentou. Precisou-se recorrer à justiça.
recorreu à justiça e a justiça, né, não foi favorável a essa decisão disso que ele estava querendo, do que eles estavam querendo fazer, exatamente por conta do direito da pessoa de ir lutar pela sua saúde. Como assim você vai proibir? Eu acho que precisa ser mudado isso. Eu acho que precisa rever tudo isso e precisa melhorar, né, a questão do que vai achar dela, porque, gente, quem não precisa dela ainda age com preconceito. Mas quem precisa já entendeu do que ela é capaz. Isso mostra que, quando se aplica questões morais a questões de saúde pública, isso dá resultado errado. Isso é um erro. Da mesma forma, quando se aplica questão moral a questão política, e a política faz também política de saúde, dá erro também. Sim, com certeza. Você querer misturar uma coisa com outra. Sim. Precisa ser tudo alinhado, né? Da forma correta. E nas feiras, o que é discutido? Inclusive, Araújo, a gente pode ir lá, né, Araújo, fazer cobertura? Podemos, claro. Quando que vai ter a próxima feira? Essa feira, acho que vai ser do dia 23 de maio. Eu preciso ver direitinho aqui, porque eu não sei de Então, cor. marca aí na agenda, Araújo. Porque vamos lá, vamos divulgar. Existe uma coisa. É importante. A importância de divulgação para as pessoas obterem informações e a demonstração, a sua história mostra isso, que você é muito ligada em buscar informação. Precisa. Precisa. É o que eu queria ter o acesso e eu não queria ficar contra a lei, né? Porque você, mesmo sendo paciente, se você tiver contra a lei, eles vão lá e te enquadram como tráfico, como tudo que não é correto. E aí, que nem eu falei pra vocês, eu sou uma mãe. Eu não tenho condições de ficar esperando acontecer um negócio desse. Então, eu precisava buscar a informação correta, precisava buscar a porta correta para mim andar, para mim entrar, para saber onde eu ia pisar. Né? Para seguir o caminho correto. Para seguir o caminho correto e não ter tropeço no caminho. Entendeu? Tanto que tá aí, ó. Eu consegui o custeio do meu filho e o meu do óleo. Entendeu? E o HC do meu marido. E por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário, por quanto tempo? O médico, é por isso que eu falo da importância do acompanhamento médico. O médico sempre fala, você vai fazendo uso, ele vai ali observando as suas melhoras. E se for o caso, que nem é o meu e do meu filho, permanece o tratamento. Sim. É tempo indeterminado. No caso do seu e do seu filho, assim, o resultado foi rápido? Demorou um pouco? Como foi? Foi rápido. Foi rápido, graças a Deus. Isso mostra uma comprovação da eficiência do medicamento. Sim. Sim. Se vocês falarem com um dos terapeutas do meu filho, ele fala. Tá aqui, ó. Tudo aqui. Tudo aqui, o que ele viu. Aqui, ó. O óleo canabidiol sob acompanhamento médico tem se mostrado um importante aliado no processo terapêutico, contribuindo para o progresso global do paciente, favorecendo uma melhor qualidade de vida e integração social. Gente, é melhora de vida. É isso. É isso. Então eu não vejo isso longe da minha família. A melhora de vida que trouxe para o meu filho foi muito nítida, foi assim um negócio assustador para mim no começo, porque eu falei, será que é isso mesmo? Porque eu falei, será que eu tô vendo o que eu tô vendo? Né? Por causa de conta de gente saber que era o início do tratamento, não conhecer direito, mas eu confiei e fui. Confiei e fui, e hoje tá aqui. Né? A cannabis trata a nossa família, tem abrido outras portas para mim no dia de hoje. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso. E peço para Deus que sempre me capacite para mim fazer o certo, para mim conseguir levar para as pessoas da forma correta essa informação. E eu espero que um dia isso seja mais leve para quem precisa. Nós conhecemos você através da autora do livro Sobrevivente de Mim. Então, então quem a gente trouxe aqui? Priscila. Então, Priscila Santos. E ela escreveu um livro, depois de ver uma história dramática, né? Ela escreveu um livro. Você viveu e vive uma história importante, né? Que é uma demonstração de busca e de coragem, de amor de mãe
de amor a si mesma também, né? Sim. E essa história é exemplar. Você pretende escrever ou pensa nisso futuramente, algum livro contando essa história? A ideia é de escritor já, hein? Então, eu ainda confesso que eu não pensei nisso, porque minha vida é muita corrida, né, com as crianças, então é uma coisa que eu nunca pensei, assim. Mas eu não sei o que vai ser do futuro, né? Eu tenho uma porta aí aberta para caminhar bastante ainda com essa história. Então, eu acho que, quem sabe, né? Por falar em futuro, como você vê assim o futuro da cannabis? Do tratamento, você acha que vai melhorar? Como que você vê o futuro? Vai ser ampliado o acesso? ampliado? Como é que vai? Olha, assim, o que eu vejo que é um caminho meio difícil também, né? Esse caminho de facilidade do acesso dela. Mas eu torço bastante para que seja só uma coisa que eu estou vendo e que se transforme em breve. Porque é o que nem eu falei, enquanto tá esse preconceito todo, essa proibição toda, muitas pessoas estão sofrendo. Quem é paciente e não tem o acesso, sofre. Sofre, porque, como eu falei, não é barato, muitas pessoas não conseguem custear. E faz falta para quem realmente faz o uso, para quem realmente precisa, ela faz muita falta. E se você corta o tratamento dela, você nota a diferença rápido. Existem já umas legislações, como a de Sorocaba, mas eu acredito que elas, existindo no papel, elas precisam ter também uma repercussão concreta. Precisa ter execução, né? Esse projeto aí do Fábio Simoa, nós estivemos lá para ajudar a aprovar esse projeto, ele foi aprovado tudo, mas eu acho que agora esse projeto está precisando caminhar na nossa cidade aí para ajudar todo mundo que precisa. Então, né? ele foi aprovado, mas aí não andou, foi travado, isso não andou mais? Ele foi aprovado em Foi no passado, junho, né? Em junho. Passado. Então, depois disso, eu não sei como que tá lá dentro, né? Porque depois eu não fui mais para lá para conversar com eles para saber. Mas, assim, eu espero que eles estejam tomando uma atitude para modificar o que tá ali, né? Para fazer a coisa acontecer. As pessoas precisam. Ainda mais aqui em Sorocaba, as coisas são ainda mais difíceis, né? Então, exatamente por isso, né? Eu acho que o poder público precisa olhar com outros olhos. Uma das, Pra isso. além do aspecto livro para divulgar esse assunto, você conhece, que eu não vi ainda, algum filme que trata desse assunto ou não? Eu pergunto isso porque a cannabis medicinal, pelo que eu vi, ela é muito nova, no sentido de, nos últimos 10, 11 anos que começou a se falar dela, a se buscar, a se procurar normatizar do ponto de vista da legislação, né? Você conhece algum filme sobre esse assunto? Olha, eu não conheço. Eu não lembro agora para te falar, mas uns tempos atrás eu acho que eu ouvi alguma coisa de um filme, sim, que ia ter falando sobre o assunto, mas aí eu não busquei para mim saber. Que nem eu falo, minha vida é tão corrida que às vezes eu não tenho tempo de parar para ver outras coisas. Mas eu acho que deve ter alguma coisa assim, nesse sentido. Andressa, olha, fica aqui o nosso muito obrigado, tá? Nossos agradecimentos. Nossos agradecimentos. E eu gostaria que você, por favor, se dirigisse a essa câmera para as suas despedidas. Tudo você bem. aproveita, divulga suas redes sociais, a rede social da casa e a feira que vai ter também. Daí você aproveita e divulga todos os trabalhos, que isso ajuda muito. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque a feira tem a data para acontecer, mas eu não sei. É dia 20 a 22? Acho que é dia... Não é 20 a 22, porque tem agora em maio. Ah, sim. Tem essa do final do ano, mas essa que eu tô falando é a que vai médicos e é aberta para visitação. Ah, beleza. Aí ela entra o dia 23 a 25. Eu vou me informar, daí eu passo para vocês. Vai ser aqui mesmo, Sorocaba? Essa vai ser em São Paulo. Ah, São Paulo, tá. A Medical Fair. Que é a de médicos mesmo. Uhum. Mas aí tem essa do fim do ano que ele fala, que é aberta para o público visitar, né? Ah, sim. Lá tem bastante coisa legal, tem muitas informações, muito workshop legal para aprender. E é isso. Eu quero agradecer todo mundo que veio aqui prestigiar, que veio aqui participar comigo, que estava aqui assistindo. Agradecer as meninas que mandaram mensagens aí.
E agradecer vocês pela oportunidade, que não é fácil vir falar da cannabis, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu espero que isso ajude a abrir as portas que estão necessitando ser abertas no momento em relação a isso. Abrir as portas e quebrar o preconceito. Quebrar o preconceito para que todo mundo consiga ter o acesso necessário, né? Bom, meus encerramentos aqui, quero agradecer a todos pela presença, agradecer a Andressa, agradecer aqui toda a equipe do estúdio, o Guzmão, o Leandro, agradecer aqui o Araújo, em mais um episódio do Pense Comigo, e lembrando a todos vocês, continuem conectados, que daqui a pouco terão outros programas aqui, muito bons, muito legais aqui, programa de esportes, de notícias em geral, então o pessoal continua conectado no Estúdio 48. Muito obrigado a todos pela presença, até o próximo programa, Pense Comigo. Valeu, pessoal. E mais uma vez, agradecendo a convidada Andressa, espero que você tenha obtido informações que possam te ajudar e ajudar também a divulgar esse tema. E agradeço pela sua audiência e até a próxima oportunidade. Esta é mais uma história e virão outras histórias comoventes como essa. Muito obrigado.